Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, verso 16 e 17. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Pai Celestial, pedimos mais uma vez que o Senhor possa nos conceder graça de receber Sua palavra e saber que a Sua palavra só pode ser falada através de mortais. E o que nós esperamos de mortais, senão falhas, fraquezas, decepções? Mas a palavra é pura, é verdadeira. É isto que nós estamos seguros, Pai. Porque a palavra do Senhor é esta lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Queremos cada dia regozijarmos nesta palavra, esconder atrás da cruz, onde possa somente aparecer para o povo o Cristo crucificado. E a gente mesmo é um vaso apenas, que muitos não gostam nem de ver nem de ouvir, mas estamos comportando a maior mensagem do tempo final. E não é questão do homem, Senhor, é que o Senhor não pode usar outra coisa senão o homem. Isso é o que o seu profeta diz, que essa foi a ideia de Deus. Então estamos aqui para cumprir mais esta parte da sua palavra e que o eleito por toda parte possa ouvir e não ser enganado. Aquele que for enganado, Pai, mesmo dentro da terceira etapa, que for enganado é porque tem que ser enganado. Que não estamos muito preocupados com aqueles lá fora que já não querem ouvir nada da palavra, não creram nem no batismo, nem no profeta. Mas agora, Senhor, dentro da revelação, dentro da luz que o Senhor tem manifestado desde 63, através da revelação que o Senhor deu ao seu profeta, que o mundo não pôde conhecer, não viu, não conheceu, porque não podiam conhecer. Não era para eles, mas era para o eleito que pudesse ver isto no dia. Estamos aqui agradecidos porque essa mensagem não é para outra pessoa, senão para nós que ouvimos. Não adianta nós forçarmos outros para ouvir, Senhor, quando eles não querem ouvir. Mas é livre, é o Espírito Santo trabalhando para moldar a nossa fé segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, usa-nos e dá-nos tua bênção. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentarmos. Enquanto viajava, tem hora que as coisas se tornam difícil e logo fácil, né? Até que a gente encontra um fio da meada. Então, enquanto viajava, me veio em mente o que eu vou falar. Eu não tenho nenhum parágrafo que eu não consegui para expressar o que eu vou falar. Toda mensagem que prego, ela está baseada num parágrafo. Essa está baseada na Bíblia, certo? E vamos falar sobre isso. Ministério paralelo. É uma coisa importante. Desde o princípio da Bíblia, tudo que eu vou falar vocês conhecem. É fácil até de aceitar. Que desde o princípio da Bíblia, desde o céu, houve um ministério paralelo. É aquele que caminha junto. Ele está paralelo. E no céu havia Deus e Satanás. Ele não era Satanás até que foi manifesto suas obras.
suas ações contrárias ao ministério de Deus. E ele viveu no ministério de Deus, a gente não sabe quantos mil anos que ele viveu no ministério de Deus, no céu, adorando a Deus, pertencendo ao ministério do próprio Criador. Ele podia dizer: fui criado por ele, aprendi a falar santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Com ele, eu aprendi aqui. Mas eu não estou satisfeito, não. Eu estou querendo fazer um ministério paralelo. Isso é Satanás falando. Estou querendo ter um ministério paralelo ao dele. Estou cansado de falar santo, santo, santo. Estou desejando que alguém me fale, me glorifique, que alguém me engrandeça. E para isso eu tenho que expressar o ministério que está escondido dentro de mim. E esse ministério tinha que ser manifestado. Se não fosse manifestado, não teríamos o que temos hoje. Deus não seria conhecido como Salvador, como curador. Ele não podia ser conhecido se não tivesse quem pecasse, quem errasse, quem ficasse doente. Como ficar doente se não tivesse pecado? Como pecar se Deus não colocasse eles de livre-arbítrio e não tivesse duas coisas para eles escolher uma? E nós estamos dentro disso daí até hoje. Duas coisas: é o mundo ou Deus? É a palavra ou as denominações? Nós estamos diante disso a vida toda, para nós fazermos uma escolha. Nós temos que fazer a escolha. Qual ministério nós vamos pertencer? E esses ministérios andam juntos. São paralelos. Sabe quando foi conhecido o ministério de Lúcifer? Foi quando ele se rebelou. Ele rebelou e quis mostrar o que ele tinha. E que não era só aquilo que estava acontecendo naqueles dias, no céu. E que ele tinha algo também para manifestar. Ele tinha um sentimento que ele cria que era do Todo-Poderoso também. Ele me criou. Então eu estou tendo um sentimento de que eu tenho que fazer algo. E eu vou ganhar os anjos dele. Eu vou ganhar os membros dele. Os membros de Deus. Satanás começou no céu. E vocês sabem, eu só prego para vocês verem o caminho. Mas foi começado lá no céu. Era 2 ministérios. Aí foi descoberto. Quando isso foi descoberto, o que Satanás queria fazer? Antes ele era um anjo de luz, Lúcifer. Anjo de luz. E agora ele caiu. E quando ele fez isto, aquilo subiu no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter um ministério igual de Deus. Ele quis ser adorado igual a Deus. Ele quis fazer CD. Não é igual, Deus não fazia CD. Ele queria fazer alguma coisa igual a Deus. Certo? Mas via que não tinha êxito. Primeiro eu vou conquistar, através do meu trabalho, da minha adoração, eu vou me aproximar mais de alguns anjos, e vou falar com eles, e vou glorificar com eles a Deus, porque é a única maneira de eu ganhá-los, porque o Criador fez eles também. Então eu tenho que andar com eles. Deixa eu andar com eles. E andou e glorificou a Deus. Mas lá dentro ele está pensando: um dia eu vou te ganhar também para mim. Anjo, anjinho, eu vou te ganhar. E ele trabalhou e foi até conquistar. Bom, você sabe que a Bíblia diz que ele conquistou a 1/3 parte do céu. Satanás tomou anjos de Deus. O seu ministério paralelo. O ministério paralelo
ele não faz contra, ele é paralelo. Ele faz igual. A coisa está correndo igual. Só o eleito vê a diferença. Ninguém mais vê a diferença. É um ministério que corre igual, paralelo. E isto foi a forma de Satanás manifestar no céu. E aí a Bíblia diz que Miguel pegou e lançou aquele anjo. E quando ele lançou aquele anjo, aqueles que gostavam dele, aqueles que orou com ele, aqueles que ouviu a palavra dele, aqueles que teve companheirismo com ele no céu, falaram, não, vamos atrás dele. Ele está saindo aqui para quê? Porque o Todo-Poderoso fez isso com ele. Expulsou ele daqui. Se expulsou ele, nós vamos também. Porque nós vimos nele um ministério. Nós vimos em Satanás um ministério. Meu Deus do céu. O mundo precisava perceber essas coisas. A coisa está assim, paralelo, trabalhando, juntinho. E, meu Deus, o que vai acontecer? Aí vem para a terra. Já que ele perdeu no céu, foi lançado de lá, aí ele fez um trabalho na terra. Porque ele nunca fica satisfeito. E Deus veio para a terra também. Deus é assim, você pensa que Deus perdeu a batalha. No céu, diz, não, eu te pego na terra também, Satanás. Vou te mostrar também na terra. E vamos trabalhar juntos, vamos lá. E Deus de um lado e Satanás do outro, representado na serpente. E Deus trabalhando. E Deus dizendo, ó, não faça isso. Se vocês fizerem isso, vocês morrem. Aquilo ali vocês vivem. E os filhos estavam ouvindo. E Deus passeava, diz a Bíblia, pela viração do dia, sempre no entardecer, pela viração do dia. Deus passeava e Adão, ia ter um companheirismo. Aí Deus tinha companheirismo com Adão. E a serpente ainda não tinha conquistado ninguém. Estava só preparando. E interessante que o mesmo que Deus fez no céu, ele fez na terra. No céu ele criou Lúcifer e na terra a serpente. Lúcifer é o anjo de luz, que se trata, parece que é o mais resplandecente. E na terra, a serpente a mais astuta de toda a limaria do campo. E Deus vai trabalhar paralelo. Vamos lá. Um astuto e um inocente. A serpente astuta e Adão inocente. E tinha que prosseguir aquele ministério. E o diabo pensava, eu vou destruir. Enquanto o diabo pensa que vai destruir, irmãos, Deus está manifestando seus atributos. O diabo não sabia que Deus tinha atributo de Salvador. Ele não sabia. O atributo é um pensamento, diz o profeta, e quando você expressa um pensamento, ele se torna uma palavra. Então Deus não expressou nada, simplesmente em seus pensamentos. E agora ele vem e expressa seus pensamentos. E o diabo pensou, vou derrubar esse homem. Como eu não posso ir direto nele? Que enquanto Adão viveu sozinho, a serpente não podia fazer nada. Meu Deus do céu, a serpente nem homossexual ela era. Se vocês notarem. Porque a serpente não quis fazer sexo com Adão. Ela não era homossexual. E ela era macho. Se você tem a luz de tudo isto, como que Deus precisava tirar a mulher do homem? Porque aqui vocês não podem fazer sexo, vocês são macho. E macho não deve fazer sexo com macho. Vocês me desculpem se você vive hoje, está me vindo a inspiração agora, eu nunca tive na vida uma inspiração dessa. E eu estou tendo agora, e eu tenho que falar isso. Mas se você gosta de viver homem com homem, nem a serpente e nem Adão podia fazer sexo. Aí Deus adormeceu Adão. E como diz o irmão cearense aqui, irmão Gleifson, ele diz, dorme Adão, a única vez que você vai dormir em paz, sossegado. Depois tira uma mulher de você, nunca mais terá sono tranquilo.
Dorme. Aí adormeceu Adão e tirou a mulher dele. Tirou a mulher do próprio Adão. Deus não pegou, eu vou fazer uma Eva. O irmão Brana disse que não era bom para Deus fazer uma mulher. Não era próprio para ele fazer uma mulher. Ele tinha que fazer o homem, o produto. Aí do produto ele tirava o subproduto. Mas tinha que tirar do produto. E o produto era Adão. Aí ele adormeceu Adão e tirou a Eva. E você vê sempre o paralelo. O ministério paralelo. Em tudo a gente vai ver esse ministério paralelo. Não vou nem dar conta de falar tudo. Mas em tudo você vai ver o ministério paralelo. No céu, Deus e Satanás. Na terra, você começa a ver que é Satanás na serpente e Adão. No lar, Adão e Eva. Aquele ministério correndo paralelo. Como Satanás não podia derrubar Adão, aí Deus o adormeceu, diz: eu tiro a Eva, porque eu tenho que expressar uma coisa que Satanás não sabe. E ele pensa que ele está derrubando. Mas eu vou expressar meus atributos, e enquanto ele pensar que ele está derrubando, eu vou salvar. Entende? Porque assim, Deus dá oportunidade, abre o caminho, dá livre-arbítrio. Nós não podemos culpar ninguém. Vocês não podem me culpar se vocês forem para o inferno. Eu não posso culpar vocês se eu for para o inferno. Porque Deus não deu um poder para o pastor levar a igreja para o céu. Mas cada indivíduo fazer sua escolha. É você que tem que escolher céu ou inferno. Eu só indico o caminho. Eu te indico o caminho do céu, eu te digo qual o caminho do inferno. Mas quem faz a escolha é você. Você que faz. Nenhum de nós tem que culpar um ou outro, certo? Não temos que culpar. Mas ali a gente vê o paralelo entre a serpente e Adão. Mas nós dois não tem jeito. Nós dois não podemos ter relacionamento. Nós dois não podemos gerar. E eu estou precisando de gerar. E Deus, eu estou precisando de expressar meu atributo. Deus, eu quero expressar meu atributo. Vem cá, Adão, dorme. Dormiu e foi lá e... É uma costela aqui debaixo do coração. É onde a mulher está. A mulher não foi tirada dos pés para o marido não pisar nela. Mas também não foi feita uma operação na cabeça para ela não ficar sobre ele. Foi tirada debaixo do coração, a quinta costela aqui, porque é o produto do amor. Essa costela, se você tiver essa costela em você, você é um homem sensual. Você é um homem atraente. Você tem uma costela feminina em você. Deus tirou do Adão e Deus tirou de mim também. O homem é rude, a mulher é delicada. Quando você vê uma mulher rude, querendo ser cheia de arma, mudou a coisa. Ela é simples. A mulher, ela é delicada. Se você vê um homem delicado para pegar as coisas, mas se você ver uma mulher delicada, é bonita. Mas se você vê um homem delicado, Deus tirou aquela costela dele. Se ele estiver delicado, ele ainda tem aquela costela. Aquilo está nele. Então você vai ver que qualquer dia ele manifesta o que está dentro dele, porque ele tem uma natureza paralela. Aquilo está dentro dele. E não tem jeito de mudar, porque aquilo está nele. Mas Deus tirou do primeiro Adão. E se você converter a Cristo, tendo esta natureza paralela dentro de você, homem com homem, e se converter a Cristo, Deus tira essa mulher de você. Tira essa mulher. É para você entender mistério, né? Tira essa mulher de você, tira essa delicadeza, tira esse gosto masculino de você. E aí você fica com gosto feminino. Como é bom. É normal. É Deus fazendo as coisas tudo certo, mas a coisa correndo paralelo. Você vê que... Por quê?
tinha que entrar a destruição, tinha que entrar a semente de Satanás, mas a semente de Satanás não podia entrar no Adão, tinha que ser na Eva, porque ela que foi feita para gerar, e não Adão. Foi ela que foi feita para poder ter uma união, marido e mulher. Quando Deus fez lá no princípio, Ele fez macho e fêmea, os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Gênesis 5, verso 1 e 2. Então, se Deus fez isso, Ele criou os dois, mas chamou ele de Adão. Aí Ele pega e separa a Eva dele, porque aquele ministério ia fazê-lo cair. Você tem um ministério paralelo que faz você cair. Um homem não deve fazer você cair no sexo. É uma mulher que faz você cair. Foi o que aconteceu ali. O que fez Eva cair foi a serpente, macho. O que fez Adão cair foi a mulher, a fêmea, que fez cair. Os ministérios estavam correndo paralelo. Então, o que você tem que tomar cuidado é o que o profeta recebeu do anjo: cuidado com dinheiro, mulher e fama. Tem que tomar cuidado. Quando é uma coisa, é outra, porque essas coisas acompanham o ministério para derrubar. E desde o princípio, Deus do céu. O que Satanás quis no céu? Quis ser igual a Deus. O que um obreiro quer ser hoje no meu ministério? Igual a mim. Qual Lúcifer? Deus tem misericórdia. Qual Lúcifer que não quer ser igual a Deus? Ele quer receber honras igual a Deus, ele quer receber dízimos igual a Deus. Um ministério paralelo. Entende? Isso daí é a coisa mais terrível que tem no tempo em que nós vivemos. E Deus sabe que isso é verdade. Eu não estou contando anedotas para vocês, eu estou dizendo que é real. Vocês me acompanham e vocês veem que isso é verdade, isso é Bíblia. Começa no céu, vem para a terra. E quando Satanás pensou, venci, porque o meu animal astuto ganhou a mulher simples. E agora gerou um filho nela, outra vez o paralelo, Caim e Abel. Até aqui, irmãos, você sabe que eu recebi a mensagem de Caim e Abel para cá. O que eu falei até agora foi por inspiração que chegou aqui. Mas de Caim e Abel eu já tinha. Caim até onde eu vou falar. Caim até eu. E de Abel até eu. Até o nosso dia. Isso daí a gente já tem em si. Mas essa outra parte principal aqui, que é o fundamento, tem que ter um fundamento. Para tudo tem que ter um fundamento. Uma casa sem fundamento, ela cai. Uma doutrina sem fundamento, ela cai. Então, a mensagem, ela tem um fundamento. E isso começou no céu, veio para a terra, e Deus então veio expressar o seu atributo de Salvador. A hora que a mulher fez o homem cair, porque a hora que a serpente derrubou a mulher, Deus não entrou em cena. Você lê a Bíblia, você sabe. A serpente derrubou a mulher, Deus não entrou em cena. Aí a mulher veio no marido e deu do fruto para ele, que é fazer sexo. Dar do fruto. A Bíblia diz assim: a prostituta come e lambe os dedos. E comer e lamber dedo até eu como, se é o natural. Mas a Bíblia está falando de forma figurativa. A prostituta come e lambe os dedos. Tem um prazer sexual e lambe os dedos. Tem um prazer mesmo profundo. Então foi isso que aconteceu lá no princípio. Foi o fruto que ela deu para Adão. Foi o fruto do prazer, do sexo. E quando isso aconteceu, aí ela viu, e Adão também viu. Nós estamos nus. E agora? Vamos esconder. Porque ele está para passar aqui outra vez. Ele passou na primeira era, ele passou no tempo de Jesus, ele passou no tempo do Espírito Santo, e aí ele passou no tempo do William Branham, Deus passando no entardecer, na viração do dia. Ele está para passar. E no tempo da noiva, ele passou outra vez no entardecer, vem Deus passando por aqui. Irmãos, essas mensagens não é do homem. Você tem que entender, quando que um homem incapaz igual eu, de 4º ano primário,
tem condição de pregar o que tem saído. Não sou eu, não entendo de nada. É que é Deus que tem que tomar uma coisa esquisita que nem eu e falar para ver se tem alguns que podem escutar também essa coisa dessa forma. É a maneira de Deus sempre trabalhar, sempre foi. Ele usou o homem contrário ao pensamento dos outros. Ele usou um Noé que não sabia nada de arca, não conhecia nada de madeira. Vai você. Porque você não conhece, não tem que dar opinião. E quando você conhece, fica dando opinião. Mas e isso aqui? Isso aqui está errado. E aquilo ali? Então Deus já pegou um que não conhecia nada, porque você não vai me dar opinião. Deus não gosta disso não. Deus é criador, Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que Ele bem entende. E a mensagem, quando Deus manda, Deus prega o que Ele bem entende. Ele não quer saber de alguém ficar especulando. Olha isso aqui, olha isso aqui, o que você está pregando? Olha aí, olha o que você está fazendo. Não, Deus foi pregado, e eu prego através daquilo ali. Como Ele pregou através de João Batista, Ele não importou que ia perder o pescoço. Prega, fala para o rei lá que está em adultério, vai lá. E Deus encorajou o homem. João Batista falou: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Oh, que audácia! Esse homem selvagem está parecendo um animal vindo do mato. Olha a veste dele, está fedendo. Nunca vi ele comer no restaurante. Sempre come coisa diferente, nem come igual aos outros. Mas tinha uma mensagem diferente de todo mundo também. A mensagem dele era diferente de todo mundo. Era comida natural, é comida espiritual, tudo diferente. Mas nunca faltou o diabo para poder vir querer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Mas cada vez que o diabo punha o pé, Deus fazia algo para expressar seu atributo. Estou mostrando para você que Deus nunca perdeu. No céu Ele não perdeu. Oh, mas foi Ele que criou. O que Ele perdeu não era dele. O que Ele perdeu não era dele. O que eu perder no meu ministério não é do meu ministério. Entende? O pastor que me perdeu lá no ministério dele, eu não era do ministério dele. Eu não era de lá. Eu sei, agora estamos vivendo na última hora que nós estamos crendo nesta palavra, pregando isto, e nós temos que saber que nesse tempo o Satanás está da mesma forma, trabalhando de uma forma paralela à terceira etapa. Não é a terceira etapa e primeira e segunda. Hoje não, hoje é terceira e terceira. Hoje é terceira e terceira. É terceira etapa e terceira etapa. Mas espera lá, qual delas é a verdade? Não sei. O eleito que sabe. O eleito crê, o eleito entende aquilo, o eleito sabe. Já estou mostrando para vocês que o nosso caminho, a nossa luta já não está muito com a primeira e segunda etapa, não. Está dentro do grupo. Está dentro do grupo. Jesus não tinha que lutar mais com o fariseu, com o saduceu. Não, tem um Judas aqui que aquele que eu dei um bocado de pão molhado, esse é o que me trairá. Mas dentro do grupo, não pode. Tinha que ser outro para te perseguir do lado de fora. Não, dentro do grupo. Dentro do grupo. Aí mesmo, é esse que vai perseguir, é esse que vai te dar problema. Aí dentro. Foi o tempo, irmãos, que a mensagem, ela começou a chamar gente lá de fora. Como nós viemos na primeira e segunda etapa, chamando católico, chamando protestante e assim por diante, aí até pentecostal, chamando. Teve o tempo no início dessa mensagem que eu comecei a pregar no ano 2000, eu acho que até 2008 por aí, a gente começou a pregar e chamando as pessoas de todas as denominações, inclusive da primeira e segunda etapa. Hoje não. Hoje nós estamos pregando a mensagem que ela está mostrando o que está acontecendo dentro do céu, onde você foi escolhido, dentro do céu, onde Deus te gerou, dentro da mensagem, dentro da terceira etapa, onde Deus te revelou, onde Deus manifestou para você, e você é sentado ao lado do seu irmão e não sabendo que ele é um anjo caído. E você só vai saber que ele é um anjo caído o dia que a coisa manifestar, como os do céu ficou sabendo só quando manifestou. E você sabe que Deus precisou vir na terra, e quando Deus veio na terra, você sabe que o céu estava sem reconciliação. Você sabe que o céu estava em problema? Senão Deus não precisava vir aqui e reconciliar consigo mesmo o mundo. Se Ele veio reconciliar consigo mesmo o mundo, havia problema no céu e na terra.
E Deus tinha que reconciliar aquilo. Ele veio aqui e dizia: eu desço lá e eu morro. Eu exigi sangue de animal. Cumpriu durante a lei aqueles milhares de anos. Espera lá. Agora eu vou verter meu sangue. Eu mesmo desço. Quando chegou a notícia no céu, voltamos lá à revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100. Quando chegou a notícia no céu que o filho tinha caído, o homem tinha pecado, aí o irmão Branham diz: mandou Deus um anjo? Não. Ele mesmo veio. Esse povo da dualidade não tem nem cabimento que eles pensam. Ele mesmo veio. Eu sou salvo não por um filho de Deus, mas por Deus que se fez filho. Está entendendo? Não é por um filho de Deus, mas por Deus. Deus se fez carne, Deus se fez filho, Deus se fez homem para poder me salvar, para te salvar. Então você tem que notar esse ministério paralelo, gente. Está assim, não perca de vista, não. Você não tem nem que lutar com seus irmãos. Manifesta a sua adoração, glória a Deus, novo nome, assim, daqui a pouco você vê quem... Para me ganhar, eu já tive gente na minha igreja que a primeira coisa que ele chegou e falou: eu sei qual é o novo nome. E com isso ele catou dinheiro dos irmãos. Porque ele era um falso, estelionatário. Mas ele começa, ele adora a Deus igual a você. Você quer um novo nome? Eu também. O perigo não está naqueles que não entendem o novo nome. Não, o perigo está em quem crê. Porque quem não crê, você não pode enganá-lo e ele não pode enganar. Mas quem crê pode te enganar. Aí fica ao seu lado. É você crer, crê. E como que está, Lúcifer? Tudo bem, glória, glória, glória. Santo, santo, santo. É no céu, a coisa começou ali. Na terra, Caim e Abel. O sacrifício manifestado. Olha o que está sendo feito. Estava paralelo. A palavra sacrifício, altar, era paralelo. O que não estava correto, igual, era a oferta. Caim veio e ofertou para Deus os frutos do campo. Abel veio e matou o cordeiro. Quem foi que falou para o Abel que a mãe dele tinha tido um problema sexual e que uma célula sanguínea tinha sido rompida e misturada no seu ventre? Quem foi que falou para Abel? A Bíblia diz: pela fé, Abel teve revelação, teve maior conhecimento, mais revelação do que ele estava fazendo do que Caim. Ele ofereceu o verdadeiro sacrifício por revelação. E mais bonito, não podia ser igual de Caim. De Caim era bonito. Que altar, que glorificação, que coisa cheia, que igreja manifestada. Muito paralelo, bonito aquilo ali. Altar ali. Mas olha ali, frutos, olha que beleza. Banana, pera, maçã, albaricoque e tanta coisa mais, jabuticaba. E colocou tudo lá e disse: eu vou jogar no bicho porque eu não sei o que minha mãe fez. Você entendeu isso? Eu vou jogar no bicho. Agora não vai você sair jogando no bicho, não. Ele podia dizer: vou jogar no bicho. Não sei o que foi que minha mãe comeu, se é pera, banana, maçã, albaricoque. Comeu fruto, eu não sei o que é. Assim os assembleianos não sabem o que é. E oferece qualquer coisa. Oferece tudo, vão oferecer tudo. Porque já não sabe o que é. Caim não sabia, mas Abel diz: eu sei o que aconteceu por revelação. Tudo acontece por revelação. O eleito acompanha a revelação. Por revelação, Abel olhou e diz: olha, eu não sei o que pode estar acontecendo, mas eu vou matar um cordeiro. Não tem jeito de eu fazer um culto igual ao do meu irmão. Nós viemos do mesmo ventre e somos filhos da mesma mãe. Mas ele não tem a natureza que eu tenho do meu pai. Eles não podiam combinar na natureza do pai. Porque Caim era filho da serpente. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu próprio irmão. Porque as suas obras eram más
e as do seu irmão Abel eram justas. Então ele matou o seu irmão. A questão é que o paralelo tinha que estar ali, e a oferta foi diferente. O que faz diferença hoje, meus irmãos, não é virmos à igreja, não é nem dizer glória a Deus, aleluia, Deus tem um novo nome. Isso não faz a diferença. A diferença é a revelação daquilo que você segue, porque você tem que saber que mesmo no nosso meio pode existir, tem que existir, não pode ficar sem. Na terceira etapa tem que existir Deus e Lúcifer, tem que existir a serpente e Adão, tem que existir Adão e Eva. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso tem que acontecer dentro da mensagem. Tem que ter Jesus e Judas, tem que ter o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo, tem que ter Brana e as denominações, tem que ter nós e a falsa esposa. Essas coisas têm que existir. Corre um paralelo. E quem vai ser contra? Quem vai tentar ganhar os membros de Deus no céu? É um que esteve no ministério de Deus. Quem vai tentar ganhar os membros do meu ministério é aqueles que estão no meu ministério mesmo. É alguém que está no meu ministério. O Judas não está fora. O ministério da noiva é a mesma coisa. Você tem que saber, mas vocês ganharam da católica, da Assembleia. Você sabe muito bem por que ganhou, eles tinham doutrinas erradas. Mas você sabe por que vocês mesmos dividem entre vocês? É personalismo, é dízimo que você quer receber, é ser um pregador quando você deveria estar calado, é ser pastor quando você não deveria ser. Mas de toda forma, é o paralelo, Deus e Satanás. Tem que acontecer assim. Vamos para Moisés. Moisés vai muito bem, mas espera, tem um paralelo com Moisés. Quem era? Balaão. E Moisés fazia as coisas pela vontade de Deus. E Balaão era aquele que mais aproximava. Irmãos, olha, Balaão levava o seu povo a crer. E ele pegava e oferecia até aqueles 7 cordeiros. Ele apontava para a vinda do Messias. Ele estava oferecendo, fazendo um sacrifício que misturava com o de Moisés. Olha que coisa, o homem parece que tem revelação. Então, o que Balaão tinha? Olha, eu preciso de me aparecer. Se vocês notarem, quando Balaque mandou chamar a Balaão e diz, olha, eu quero que você venha amaldiçoar Israel. Balaão diz, olha, isso não é próprio. Deixa eu falar com Deus. Senhor, Balaque quer que eu amaldiçoe aquele povo lá embaixo. Deus diz, não vá. Bom, olha, Deus falou para mim não ir, vocês podem ir embora. Aí foram embora. Aí Balaque não sentiu bem, falou, espera lá, eu sou rei, esse profeta tem que me ouvir. Vai lá e diga para ele que eu vou dar muito dinheiro para ele. Ele vai receber bastante dízimo. Fala para ele. E nem se fosse pouco, qualquer coisa comprava Balaão. Qualquer coisa. E ele era um profeta de Deus. Isso que é o paralelo. Moisés de Deus, Balaão de Deus. Quando ele abria a boca, ele profetizava as profecias de Deus. Ele foi chamado para amaldiçoar, e aí Deus proibiu, disse, você não vai, Balaão. Aí depois ele tentou a Deus outra vez, que são orações que nós fazemos, irmãos. E a gente pensa,
Deus agora Deus moveu o coração. Tem hora que você pensa que você moveu o coração de Deus. Você pegou a vontade permissiva, porque você é teimoso. Senhor, Balaque diz que é para eu amaldiçoar esse povo. Vou? Deus diz, vai. Aleluia. Glória a Deus. Agora deu o que eu quero. Meu paralelo, meu ministério vai aparecer agora. Porque Deus falou, vai. Não era a vontade de Deus, a vontade de Deus é aquela primeira. Não faça isso. Mas depois, vai. E ele creu que aquilo estava certo. Você sabe de tudo isso, mas vamos aplicar para os dias que nós estamos vivendo, porque acontece a mesma coisa. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então hoje Jesus Cristo está falando através de mim ou de você, ele está falando para não fazer. E depois você teme e diz, faça. Deus está fazendo isso. Agora, um filho, escuta, não, o Senhor disse para não fazer, está escrito na Bíblia. Não adianta eu sentir, não adianta eu orar, não adianta eu pular, eu gritar para eu fazer uma coisa diferente, porque está escrito na Bíblia. O ministério da esposa hoje está escrito em Apocalipse 10, 8 a 11. Você não pode mudar disso daí. Alguém diz assim, você quer ser o único. Foi falado para Moisés também. Coré, Datã e Abirão disseram, você quer ser o único. Falaram para o próprio irmão Brana. Ele queria ser o único. Hoje é a mesma coisa, diz Osmar, você quer ser o único. Não, não é eu, é a palavra. Se você não ouve a vontade perfeita de Deus, você vai ter que ouvir a vontade da boca que sai, que é de Deus, você vai ter que ouvir a permissiva. Só que Deus não fica sem mandar um anjo. Ou eu quero ver anjo. Eu já nem quero ver porque eu tenho medo. Não sou corajoso. Mas talvez eu veja um anjo aí, sei lá, que eu posso sentir. Ver um anjo. Quando o irmão Brana falou que via anjo, ele disse que você pensa que isto é algo comum, a gente fica como fora de si. Então, para que eu vou querer ver anjo se eu não sou profeta? Para que eu querer ver anjo? Agora, se Deus quiser me mostrar, vai me dar força para resistir, para ver esse anjo. Mas cada dia Deus manifesta em um anjo. E você quer ver anjo, e o anjo está diante de você. Ai, que vontade, se fosse um anjo, eu creria nele. Se fosse um anjo. Mas ele quer ver um anjo do céu, diferente, talvez tudo um círculo de luz na cabeça, como a igreja católica pinta. Ele diz, moço, eu encontrei um anjo. Não, Deus agora, ele passou durante as eras a mandar anjo homem. Ele terminou as eras com Deus homem. Em William Branham, Deus homem. Está claro, Jesus Cristo era homem nos dias do irmão Branham outra vez. Deus numa carne. Era homem outra vez, com um novo nome. Ele não podia vir com o nome Jesus, porque o irmão Branham disse que aquele corpo ele deixou para poder, e mudou de corpo, para ele poder ser derramado na igreja. Quando ele apareceu na igreja, ele dizia, eu sou Jesus, o que ele era? Coluna de fogo. Mas cadê o corpo? Não, ele era coluna de fogo. Mas no tempo do irmão Branham, ele já apareceu pelo menos o rosto. No céu, que o irmão Brana viu e limpou a garganta, ele não atendeu. Ele podia falar o que ele quisesse aqui, não atendeu, mas a hora que ele olhou e disse, Jesus, ele disse que ele deu uma olhada para ele assim. E foi como virar o mundo ao revés, o olhar de Cristo. Para o seu homem. Olha, eu quero ver ele. Não, quem tinha que ver era ele, porque aquele que olhou para baixo, ele estava como dizer, qualquer dia eu estaria aí dentro. Qualquer dia eu serei você na terra. Antes, primeiro, ele tinha que olhar e ver aquilo ali, para depois aquilo ali descer e se materializar. Por isso o profeta diz na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? As pessoas nunca percebem isso.
Então você vê, esse ministério paralelo está ali com Balaão e Moisés. Olha, eu estou no Velho Testamento ainda, irmão. Eu teria que andar muito, já 50 minutos já. Não vai dar tempo mesmo. Então, olha para você ver com esse ministério paralelo. Balaão, porque assim diz o Senhor. Moisés, assim diz o Senhor. Como que o povo vai ficar enganado? Não, o eleito ficava com Moisés. O outro ficava com Balaão. Aí não tem luz mesmo, aí Balaão vem, e Balaão é carismático, e Balaão é sensível, e Balaão é aquele homem amável. Moisés é aquele homem seco, rude. Sempre foi assim, se você olhar, porque caiu Sansão, é o homem das mulheres. Sansão, irmão Branco chegou ao ponto de falar na mensagem, como um pequeno afeminado, com aquelas tranças, mas um dia ele deu ouvido à mulher. Aí ele foi dar ouvido à mulher, ele não dava ouvido a Deus. Deus falou não fazer aquilo, ele não deu ouvido. Deus falou, você não conta isso, e ele contou, e por isso a mulher o derrubou. Então você vê, sempre o paralelo está aí, a mulher e o homem. A mulher é aquela que você ama, e muitas vezes pode derrubar, é aquela que você ama mesmo. Mas tem a do mundo, não, mas a que você ama mesmo, é um paralelo. Você tem que tomar cuidado naquilo também. Se ela é a minha costela, então o que eu digo ela escuta. Seja na fé, seja no negócio, se eu tenho uma mente tranquila, sadia, cristã, abençoada, o que eu digo, a mulher diz a mesma coisa, porque é a minha costela. Ela não pode falar diferente, porque ela não tem cabeça, a cabeça dela sou eu. O cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja nesse dia final era o profeta. Você, não, mas não tem homem que é cabeça. A cabeça da Assembleia de Deus é um fundador. Me diga que não. O cabeça da igreja católica não é um homem, é um papa. Cada igreja tem seu cabeça. Agora Deus veio e diz, eu vou ser igual a vocês também, é paralelo. Eu vou ser cabeça da minha igreja. E quando Deus foi cabeça da sua igreja, ele foi homem. Ele foi um profeta. Deus desceu e foi o cabeça da igreja. Sempre é um homem. Agora, se você não vê o paralelo, a coisa acontecendo está assim, ó. E você que tem que ter discernimento, está andando junto. Quem podia condenar Balaão com profecias, que era para ele amaldiçoar, e chegou lá, quão belas. E ele foi, ao invés de amaldiçoar, só falou beleza, coisa boa. Porque Deus falou para ele, você vai falar o que eu falar. Que eu pôr na sua boca, você é um profeta, você vai falar o que eu falar, a sua doutrina é do diabo, mas você vai falar o que eu quiser, porque esse povo já está abençoado. Eu os abençoei em Abraão, e ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Amém? Então, você chega ao ponto de ver este paralelo, e o que fez Balaão? Balaão conquistou Israel, e conquistou os cabeças, conquistou os homens, 23 mil homens, Balaão conquistou, através do quê? Através de mocinhas, através de mulheres seminuas, através de doutrinas fáceis. Você tem que entender, aplicar isso no espiritual, através de docilidade, de tratamento bom. O que eu estava falando ontem, se fosse espera de Jesus, como prega o Espiritismo, Deus é amor, Deus é bom. Espera ele com a Azorrague na mão. O que você falaria para mim daquele Deus, o mesmo Deus do Monte das Oliveiras, ou o mesmo Deus daquela montanha, que agora voltou e começa a falar diferente. Agora ele desce o Azorrague, ele sai do monte, do sermão do monte, e depois passa para o Azorrague. Depois dá uma mensagem de profecia, deu uma peneirada no grupo. Pregou uma coisa que eles não entenderam. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com Deus, irmãos. Você pensa que Deus fala o que nós queremos? O que nós gostamos? Não, Deus fala o contrário, porque Ele quer dar uma peneirada em nós. Aí eu falo, Senhor, eu não estou entendendo não, mas eu vou te seguir, porque eu não estou entendendo também.
Pedro podia dizer, não estou entendendo o que o senhor está falando, não, comer carne, beber sangue do senhor. Não estou entendendo, mas tem uma coisa. Para quem iremos nós? Eu não tenho mais para onde ir, não, senhor. Eu não estou te entendendo, mas eu vou ficar aqui. Os 70 não te entenderam, foram embora, mas eu também não te entendo. Mas que eu saio, eu não saio. Que eu vou embora, eu não vou. Ele ficou firme naquela palavra. Eu não entendo o novo nome, mas eu creio. Eu não entendo. Agora, eu já entendo. Mas a gente tem que começar assim, eu não entendo, mas eu creio. Eu não estou entendendo nem o que esse pastor está pregando agora. Paralelo. Deus e Satanás. Eu não estou entendendo isso, não. Ele dizendo que o diabo está na reunião dele, nem lá vou. Não vou na reunião dele, o diabo está no céu. Os filhos de Deus reuniram no céu, diz Jó. E Satanás no meio deles. Não, nós queremos só Deus na reunião. Não, tem que ter um paralelo. Tem que ter, os dois têm que estar ali. E você, ao ouvir, se o diabo conseguir fazer sua cabeça contra meu ministério, ele vai fazer mesmo, porque você é um filho também de Deus, extraído de Deus, mas para ser enganado por Satanás. Lúcifer foi feito por Deus, mas teve os anjos ao seu lado que foi enganado por ele. Então tem que ser enganado mesmo. Você ouve a mensagem, bom, já estou pregando para a terceira etapa, vocês entendem. Ouve essa mensagem do jeito que ela tem sido pregada e você sabe qual escolha você vai fazer, porque Deus tem te revelado, é você que tem a revelação, não é eu que dou revelação para ninguém. O irmão Branham diz aqui na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, receba a revelação. O irmão Branham diz, receba. É do jeito que eu falo assim, irmão, receba a cura. Tem gente que diz, manda uma palavra aí, diz, receba a cura. Eu quero ser revelado, receba a revelação. Se você for um eleito, você vai receber aquilo. Se você for daquilo, você vai receber aquilo. Mas se não for daquilo, você não receberá aquilo. Isso não quer dizer que eu não vou passar pela mão do médico. Sou operado pelo médico, já fui operado pelo médico. Não tem problema algum. Mas quem me curou foi Deus. Amém. Aí você, o médico falando de tal, ele cura. Não, quem cura é Deus. O médico só me cortou. Ele cortou, tirou o que não prestava lá dentro e costurou. E que nem costura porco, ele costurou. Você sabe que ele costura ali. E depois Deus foi e colou tudo. É Deus que cola. O profeta fala que está desse jeito. Eu creio assim. Entende? O homem faz, eu dou a oportunidade para o homem fazer, mas a glória é de Deus. Entende? Então, esse ministério paralelo, irmãos, olha, vai longe, meu Deus do céu. Mas eu não quero pregar mais de 1 hora, então se torna difícil, né? Então eu faço mais umas pregações com isso daí, certo? Mas, para mim passar rapidamente, o ministério paralelo teve Jeremias e Ananias. Lá atrás, mais atrás um pouquinho, nós temos ali o ministério de Zedequias e Micaías. Micaías, um homem de Deus. Zedequias, um sacerdote também. Sempre está assim. A palavra do dia, que é profeta, então o sacerdote, aquele que quer ser pregador, aquele que quer ser pastor. E está a palavra do dia, o profeta. A mensagem da hora, não sou eu, a mensagem da hora é o profeta. É aquilo que eu estou te pregando, é a mensagem da hora, é profeta, é profeta. Você quer dizer que você é profeta? Não, a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que você é. Mas se você não quiser, a Bíblia diz para nós comermos o livrinho e profetizar outra vez. Então, eu sou profeta, eu não quero ser, mas sou. Vou fazer o quê? E agora, se eu sou profeta e você é um sacerdote ao meu lado, e eu digo para você o que disse Moisés e o que disse Deus para Balaão. Eu não terminei nem o pensamento de Balaão. E pôs um anjo, você pode ir. Aí pôs um anjo na frente dele. Tem gente que quer ver anjo. O anjo foi posto na frente de Balaão e ele não via. E a jumenta abriu aquele bocão e parou. E não ia de jeito nenhum. E Balaão batia na jumenta. Por pouco que eu não te mato. Você não quer me levar no lugar que eu tenho que ir? Então a Bíblia mostra que Balaão não viu o anjo. A jumenta viu. Talvez um irmão, uma irmã quer ver anjo e não vê. Mas um irmão, uma irmã revelado, porque você pode ver que foi aplicado como jumenta e não como mulo.
Entendeu? É claro a Bíblia, porque jumento tem semente. E tem hora que o jumento está apontando para alguém. Entende? Ele está apontando para alguém. E que tem semente, que pode ser redimido. Mas o mulo também aponta para alguém que não pode ser redimido. E ali foi jumenta. A jumenta falou. Meu Deus do céu, eu não vejo um anjo, a jumenta fala. Então, você não vê anjo e eu sou a jumenta. A boca dele. Sim, é a boca daquela jumenta. Eu sempre não fui fazer o que você quis. Não te levei em todo lugar que você quis. Por que me bate? Por que me persegue? Por que quer separar? Por que quer ser outro à parte? É a jumenta falando para o Balaão. O Balaão ficou sem jeito. A jumenta deu um esfregado na perna dele, no muro. A coisa deve não ter ficado bem. Falou, vou te dar um sinal. Te mostrar um sinal. Você, o incrédulo, já te disse não vai. Você orou outra vez, eu te disse vai. Mas você não vê o anjo que eu te mando. Você não vê o anjo. As denominações não viram o anjo Brana que Deus mandou. As denominações não vê o anjo da esposa. Você mesmo, vamos colocar nós tudo aqui. Ele não vê o anjo da esposa que está falando. Não faça isso. Mas é o paralelo que está aí. Deixa aí. Caim, Abel, Moisés, falando o correto, Abel e Caim, Moisés e Balaão. E aí vem Micaías, Zedequias, vem Jeremias e Ananias. Você sabe muito bem que Jeremias diz, olha, 70 anos de cativeiro. Ananias chegou, quebrou aquele canzil de madeira e diz, assim diz o Senhor. Olha o paralelo. O homem vem aqui, assim diz o Senhor, 70 anos. A outra aqui, paralela, assim diz o Senhor. Quebrou o canzil de madeira. Dentro de 2 anos, Israel vai sair do cativeiro. E o irmão Brana chega a dizer que Jeremias estava na reunião e disse, amém. Jeremias ficou com problema. Ah, meu Deus do céu, amém. E Jeremias foi embora para casa e no caminho Deus falou para ele, volta. Diga para Ananias, faça aí agora um canzil de ferro. Chega lá, chama Ananias e diga para ele, canzil de madeira você quebrou. Assim diz o Senhor, quebra esse de ferro. 70 anos de cativeiro. E outra coisa, Ananias, Deus disse que nesse ano você vai morrer. E aconteceu. É o paralelo. Jesus e Judas, é o paralelo. Tem um Judas no ministério, eu escolhi, foi eu que chamei, eu que escolhi, Judas, vem. Foi, a culpa é minha? Não, tem que dar oportunidade para ele também. Um dia ele tem que manifestar, um dia ele tem que mostrar suas cores. Um dia nós na igreja temos que mostrar nossas cores. Um dia nós nos rebelamos contra o ministério e temos que mostrar nossas cores. Podemos ser a melhor pessoa, gente. O Lúcifer não era um mau anjo. Ele dizia, santo, 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 é o Senhor. Mas ele teve que manifestar suas cores, porque dentro dele ele não queria ser aquilo. Dentro dele ele não queria ser um membro. Dentro dele ele não queria ser um diácono. Dentro dele ele não queria ser um obreiro. Dentro dele ele queria um posto mais alto. Bem, São João 13, verso 18. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. A coisa não está fora do ministério, a coisa está dentro. O que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Eles que comem o pão com você e levantam o calcanhar contra você, eles terão que pagar, porque é cumprimento da Escritura. Mas come o pão conosco. Toma a ceia conosco. Meu Deus do céu. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça,
Jesus sabe, né? No ministério, eu estou pregando isso faz tempo. E eu estou pregando isso antes que aconteça. Para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Não sou eu sou é Deus, eu sou é a palavra. Então vocês têm que saber que eu sou. Agora ainda Atos capítulo 1, versículo 24 e 25. E orando disseram, estava escolhendo um homem para completar o apostolado, porque Judas tinha saído. Vamos fazer isso daqui. Vamos completar isso daqui, porque não pode ficar em 11, tem que ser 12. Vamos colocar um aqui. Aí fizeram a sorte lá e caiu em Matias. Vamos colocar Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Quer que você entenda? Uma igreja igual à igreja primitiva não fez a escolha certa. Tem alguém que diz, a fulano de tal quer que eu seja pastor dele. Você não pode ser pastor de um indivíduo apenas quando tem uma congregação. Você não pode ser pastor de um indivíduo. Tem que haver uma escolha. A igreja primitiva fez uma escolha e diz, olha, o Senhor agora vem abençoar, porque o Senhor é conhecedor do coração. E mostra qual desses dois, José ou Matias, que o Senhor vai escolher. Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou. Judas se desviou da palavra encarnada do dia. O Judas do tempo de irmão Brana se desviou da palavra encarnada do dia do sétimo anjo. O Judas de hoje desvia da palavra encarnada da noiva, da esposa desse dia. Se desvia daquilo ali para ir para o seu próprio lugar. Pessoa e pensa, irmãos, não adianta você pensar, meu sentimento é de Deus. Deus falou, não faça isso. Então não adianta você pensar que aquele sentimento é de Deus. Deus já disse, não faça isso. Agora, o que está na Bíblia, o que está na mensagem, todos nós cremos. O que nós temos que fazer é dizer, Senhor, eu quero obedecer isto. Eu sei que isto é verdade, esse ministério está aí, para todos nós vermos, não é para nós glorificarmos o homem, só para ver que a mensagem sempre tem que vir através de um mortal. E se a mensagem vem através de um mortal, o que você tem que fazer é se unir com aquele mortal e prosseguir levando aquela mensagem, fazendo aquele trabalho. Se algumas aspirações chegar a você de ser um obreiro, de ser um evangelista, de ser um pastor, de ser um apóstolo, passa por ali. Se você ouve a mensagem, e aquela mensagem, aquela palavra, não faça, não faça, porque Deus não está falando ao seu coração. Deus está falando através da palavra da hora. Não faça, não aquele sentimento que você tem. Deus falou comigo. Deus só fala com o eleito através da palavra, e a palavra está encarnada no povo nesse dia. Pai Celestial, nós deixamos estas coisas para que o povo possa ver a verdade da hora, aquilo que o Senhor sempre está fazendo. E antes que qualquer coisa aconteça, estamos dizendo isto porque o povo tem que conhecer que eu sou, isto é, o Senhor é a palavra que estamos pregando, que isto é a verdade. A menos que haja um arrependimento, uma confissão de pecados e um retorno, mas quase é impossível as pessoas retornar à palavra, ao que elas precisam receber, ouvir, dar atenção. Senhor, é difícil. Só o Espírito Santo pode continuar falando em nosso coração. Ajuda esta igreja e nos alimente com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.